Opa, beleza? Vamos nessa? Resolvendo mais uma questão Enem aí, ó, 2020. Diz o seguinte: o artista gráfico holandês, aí tá falando uma historinha. Veja aqui, não precisa a gente ficar se atentando muito a essa historinha não. Vamos observar o seguinte, que tem uma figura aqui, né, e essa figura, a gente consegue verificar, né, que nessa figura, ó, o que que a gente tem aqui? Um quadrado e aqui divide exatamente ao meio um triângulo, e aqui formou, né, dividiu, formou mais 2 triângulos. Sim, professor. E daí? E daí o seguinte, olha só, que se a gente observar, a gente tem outros quadrados aqui e volta. Só que esse quadrado aqui, que a gente está observando, ó, e a questão vai dizer isso, o quadrado PRST, então o quadrado PRST, então esse quadrado aqui, ó, PRST, então esse quadrado, o que que tem esse quadrado? Com medida 1 e é o ponto de partida. O segundo é construído sobre ele, tomando-se o ponto médio da base. Então o que está dizendo aqui, ó, que isso aqui é igual a isso aqui, então está dividindo o lado em 2 partes. Então se isso aqui mede 1, veja, ó, isso aqui mede 1, que é quadrado, todo mundo mede 1. Isso aqui mede 1, veja. Agora aqui vai medir o quê? 1/2, porque é metade, ó, todo mundo mede 1/2, 1/2, então aqui eu tenho 1/2 para cá, 1/2 para lá, ó, metade para cada lado. Hum. E aí isso vai reduzindo sempre a metade, né, essa ideia que está dizendo aqui, ó, que vai reduzir sempre a metade, ó. Então sempre metade. A sequência repete recursivamente, ó, então sempre dividindo a metade. Aí quer saber o seguinte, ó, a medida do centésimo quadrado. Ah, professor, como que eu vou saber, né, essa relação do centésimo quadrado? Observe o seguinte, a gente tem o lado A1, a gente conhece, né, isso que é 1, a unidade. A gente sabe a razão, veja, ó, que está sempre reduzindo para metade, então 1/2. Então toda relação vai reduzir para metade. Começou, ó, com a medida 1, mas vai reduzindo, né, então 1/2, depois 1/4, depois 1/8, então está sempre reduzindo para metade. E aí o que que acontece, ó, a gente quer descobrir o centésimo, né, então centésimo quadrado, ó, então qual é o valor, né, do A100? Só jogar na fórmula do AN. AN, né, que é o termo geral, é igual a 1, como é uma progressão geométrica. Por quê, professor? Porque está sempre reduzindo metade, metade, está dividindo por 2, divide por 2, divide por 2. Então quando a gente tem uma multiplicação por um fator, seja esse fator inteiro ou uma fração, no caso aqui, que é o mesmo que está dividindo, né, quando a gente multiplica por uma fração, 1/2 aqui é o mesmo que está dividindo por 2. Então nesse caso aqui, o que que a gente tem, ó, uma progressão geométrica. Então o termo geral é a n, então no caso a gente quer calcular o centésimo termo, então a gente parte aqui o quê, ó, que A100 é igual, qual é o primeiro termo? Ah, professor, o A1 aqui é 1. A razão é 1/2 elevado a 100 menos 1. Daí a gente tem o seguinte, que o centésimo termo vai ser 1 vezes, e a gente vai ter, ó, 1/2 elevado a 99. E 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, não é isso? Então, ó, o centésimo termo aqui, na verdade, vai ser o quê? 1/2 elevado a 99. Então, 1/2 elevado a 99, perfeito? Beleza? Então, ó, esse é o centésimo termo. E isso aparece onde? Aparece aqui, professor, na letra B, né? Letra B de quê? De broquei, isso aí. Show de bola.